Beleza, galera? Hoje é dia 10 de fevereiro de 2020. Continuo no dia 10 aqui, gravando vários vídeos na sequência, aproveitando a chuvarada aqui em São Paulo. Nos vídeos anteriores, no primeiro eu falei a respeito da minha vocação, do meu chamado para o Sagrado Ministério. No segundo eu falei a respeito da minha preparação no ano passado, de como é que foi. E agora eu vou falar como é que foi a primeira semana no seminário. Sou seminarista, a partir de agora, do Seminário JMC, aqui na Zona Sul de São Paulo. Então, como é que foi? Dia 3 começou a Semana do Calouro. Era uma semana apenas com os alunos do primeiro ano, pessoal que está entrando agora no seminário, e era praticamente uma apresentação de como que vai funcionar o curso. E eu achei legal também para a gente se adaptar, principalmente com a questão de horário, com a questão de deslocamento, enfim, dos intervalos das aulas e tudo mais. Foi bem interessante. No primeiro dia, no dia 3, foi realmente uma apresentação de como que é o seminário. Foi o responsável pela secretaria falar a respeito disso, da tesouraria, da biblioteca, como é que funciona a biblioteca, falando de horários, enfim. A partir de terça-feira, aí já começou algumas aulas mesmo, algumas introduções ali, como aula de português, aulas de metodologia científica, aula de ética e comportamento do seminarista, de teologia ou metodologia exegética, que já foi na sexta-feira, muito boa aula, e já rolou ali algumas coisas bem interessantes, já aprendi coisa nova aí nessa primeira semana, bem legais. Então o curso lá do JMC ele funciona da seguinte maneira: você tem a turma da manhã e a turma da noite, o curso vespertino e o noturno. No meu caso, eu sou do noturno, afinal eu trabalho durante o dia. Então o meu curso ele começa às 19 horas e vai até às 22 horas e 15 minutos. E lá eles cumprem fielmente o horário, pelo menos essa primeira semana foi lá à risca. Nesse período tem um intervalinho ali no meio, que é feita uma devocional, e depois você tem ali alguns minutinhos, uns 15, 20 minutinhos para se alimentar, se for o caso, que foi o que eu fiz. Eu levava um lanche lá para comer nesse período aí. Então o que acontece? O curso ele é dividido para o pessoal noturno, ele tem a duração de 5 anos. O pessoal que estuda no período da manhã são 4, porque eles têm uma aula a mais por dia lá, todo dia. Mas o pessoal da noite são 5 anos. Já reduziu, esse curso ele era 6 anos, ele durava 6 anos, reduziu para 5. São 93 disciplinas espalhadas nesse período aí, mas o interessante é que ele é dividido em 5 departamentos. Então você tem o departamento de cultura geral, você tem o departamento de teologia exegética, você tem o departamento de teologia histórica, de teologia pastoral e de teologia... Será que eu esqueci a última? Vamos ver. Departamento de cultura geral, de teologia exegética, teologia histórica, teologia pastoral e teologia sistemática. Foi a que eu esqueci de falar. Então são 5 departamentos. Dentro desses departamentos você tem as disciplinas. Vou dar só um exemplo, porque são muitas, não vou ficar falando aqui, senão vai ficar muito cansativo. Mas, departamento de cultura geral, você tem português, latim, inglês, psicologia, introdução à filosofia, história da filosofia, lógica, sociologia, antropologia, monografia, etc. Na parte de departamento de teologia exegética, você vai ter, por exemplo, introdução e análise do Antigo Testamento, geografia e arqueologia bíblica, hebraico, grego, hermenêutica, teologia bíblica do Antigo Testamento, exegese e assim por diante. Departamento de Teologia Histórica, você vai ter História da Igreja Brasileira, História do Pensamento Cristão, Vocação e Espiritualidade, Aconselhamento, Liderança, Gestão Eclesiástica, Teologia de Missões, Educação Cristã, Prática de Ensino, Constituição e Ordem, Homilética, Prática de Pregação, Estágios, Plantação e Revitalização de Igrejas, Administração de Conflitos na Igreja, Missões Urbanas, Técnicas de Comunicação e mais um monte de disciplina. E por fim, o departamento de teologia sistemática ele terão as seguintes disciplinas: antropologia, cristologia, soteriologia, pneumatologia, eclesiologia, teologia do culto, ética cristã, símbolos de fé, apologética, cosmovisão calvinista, etc. Então assim que é dividido o curso. Nesse primeiro semestre, eu já recebi aqui a grade, então nós teremos as seguintes disciplinas: inglês instrumental e geografia e arqueologia bíblica.
Depois, na terça-feira, vocação e espiritualidade e inglês instrumental. Na quarta, psicologia geral e metodologia científica. Na quinta, hermenêutica e introdução à filosofia. E na sexta-feira, sociologia e culto. Toda sexta-feira lá tem culto na segunda aula, que é obrigatória a presença também. Se você não for no culto, você vai receber uma falta. Essa é uma diferença que você tem dos cursos tradicionais de teologia por aí, em determinadas faculdades, onde não vai haver esse culto e também não vai haver essas devocionais que lá tem todo dia nos intervalos da aula. Devocional é uma leitura de um versículo bíblico e uma explanação a respeito disso, ali de 10 minutos, 15 minutos. Só uma explanação rápida, mas que é muito importante para a nossa vida espiritual, para nós mantermos a comunhão com Cristo. Então isso é mais ou menos o resumo do que ocorreu nessa primeira semana. Eu achei muito interessante um professor lá, que também é pastor, afinal lá todos os professores são pastores. Um pastor lá, o professor, disse o seguinte: vocês não estão entrando num curso de bacharel em teologia, vocês estão entrando numa vida acadêmica. Então, busquem essa vida acadêmica, se esforcem para entrar nessa vida acadêmica, que não é fácil. Muita gente ali ficou anos sem estudar, está voltando agora, vai ter um impacto, vai ter uma dificuldade, afinal o curso é puxado. Lá não tem essa de, igual escola comum, lá você não existe essa questão de cola, se te pegar colando, você vai expulso. Se te pegar fazendo plágio de trabalho, você vai também se lascar todo. Então ali não tem jeito de você dar balão. Afinal, é o que se espera num seminarista. Se você está buscando fazer um seminário para ser um pastor, é inadmissível que você fique colando em prova aí não dá. Aí na primeira semana a gente já recebeu esse livrinho bem pequenininho aqui, que ele é bem interessante. Eu já tinha lido ele uma vez, fiz até uma resenha aqui, recentemente, não, ano passado. A vida religiosa dos estudantes de teologia. Bem fininho, passaram pra gente ler ele durante essa semana e vai falar um pouco a respeito da vida do seminarista. E deixa eu ver se alguma coisa não... eu esqueci de falar no vídeo anterior a respeito eu tava falando dos requisitos que eu tive de fazer no ano passado. Eu esqueci de falar dos livros que eu tive que ler. Então, no ano passado, eles passaram algumas relações de livros obrigatórios que eu tinha que ler antes de passar pela reunião do presbitério. E seriam os seguintes: O Pastor Aprovado, Celebração da Disciplina, Um Pastor Segundo o Coração de Deus, A Vida Religiosa dos Estudantes de Teologia, Teologia Concisa, Manual do Professor Eficaz, Eu Creio na Pregação e o Sistema Presbiteriano. Todos esses livros eu li ano passado e fiz resenha e postei aqui no canal. E eles também têm uma bibliografia não obrigatória, mas sugerida. E eu estou lendo essas aí. Então aqui eles colocaram A Verdadeira Vida Cristã, de João Calvino. Eu já li, já fiz resenha aqui no canal. Tem lá Calvino de A a Z. Já estou com o livro aqui na minha mão, mas ainda não li. Visão Panorâmica da História da Igreja. Já li, já fiz a resenha aqui. Ética, As Decisões Morais à Luz da Bíblia. Já li e fiz a resenha. O Cristão e a Cultura. Ainda não li, mas estou com ele aqui na minha mesa. História da Igreja Cristã. Estou lendo. Como Viveremos, do Francis Schaeffer, já li e já gravei também aqui a resenha. E Métodos de Estudo Bíblico, também já li e gravei a resenha. Então faltam aqui 3 livros para eu terminar essas sugestões aqui de livros não obrigatórios. Então isso com relação ao cumprimento dos requisitos do ano passado, beleza? Então nesse vídeo aqui falei a respeito disso, que eu tinha esquecido do vídeo anterior. Falei um pouco de como é que foi essa primeira semana lá no curso seminário. E espero gravar aqui mais novidades aí do que ocorram. Se vocês estiverem aí com alguma dúvida a respeito de qualquer coisa, vai mandando aí que eu teria o maior prazer em responder se estiver ao meu alcance. Se não for, corra atrás, beleza? Então, um forte abraço a todos e até a próxima. Então, peraí. Primeira semana foi isso. Isso, primeira semana. Aí agora vai começar a segunda semana. Hoje é segunda-feira, não tem aula, dia 10. Amanhã, terça-feira, tem um culto de inauguração, de abertura, vamos dizer assim, do ano letivo, e a partir de quarta-feira começa as aulas e aí o bicho pega. E eu vou vir aqui gravar vídeo falando a respeito de tudo aí, beleza? Então um forte abraço a todos, Deus abençoe a vida de vocês e tamo junto.